Bom, tentando exemplificar então um pouquinho sobre que tipos de projeto a gente pode trabalhar dentro da metodologia do Seis Sigma, né? Pensando que ela é quantitativa, estruturada, normalmente a gente fala de custo, de processo ou de cliente. Eu tenho aqui alguns exemplos de projetos que eu já acompanhei durante a consultoria, de situações, né, que eu vivenciei ou presenciei, de projetos que eu orientei nos diversos setores onde a gente faz consultoria ali em Seis Sigma. Então, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar na indústria metalúrgica, na indústria química, no setor público, empresa de varejo e também na área da saúde. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui exemplos de projeto e a ideia é a gente fazer essa relação, mostrando, né, que essa metodologia, apesar de ser quantitativa, ela é bastante abrangente e a gente pode atuar em qualquer área de negócio. Porque toda área de negócio tem oportunidades desse tipo. Custo, melhoria de processo, aumentar a satisfação do cliente. Então não importa se é na indústria, se é no varejo, se é na área de saúde, eu sempre vou ter essas oportunidades. Então vamos imaginar o seguinte, se eu estou falando de redução no tempo de aprovação de uma licitação, isso aqui eu estou falando o quê? De um processo de licitação, que normalmente acontece em qual setor aqui desses que nós temos? No caso, letra C, do setor público. Outras oportunidades que a gente também costuma trabalhar, redução de percentual de sucata na produção do aço. Então veja que aqui esse contexto de redução de sucata é como se eu estivesse falando de redução de desperdício, redução de coisas que eu vou ter que descartar. Sucata, né? Isso é custo, isso é processo que não está estabilizado, né? Então, essa é uma oportunidade interessante para trabalhar na metodologia Lean Six Sigma. E esse tipo de situação, claro, vai ser aqui da indústria metalúrgica, porque eu estou falando de sucata e de produção de aço. Outro exemplo, aumento do percentual da eficiência no bioreator. Isso também é muito comum, a gente querer melhorar a produtividade, melhorar a eficiência de equipamento, melhorar a taxa de ocupação de equipamento, né? Então, nesse caso, se eu estou falando de bioreator e aumentar essa eficiência dele, eu estou falando o quê? Da indústria química, né? Já aqui um outro exemplo, redução do tempo de fila de triagem de pacientes. Então, imagine, eu tenho pacientes que estão na fila, a fila demorada, né? Então isso gera o quê? Insatisfação do cliente, isso é um desperdício do meu processo, essa espera, né? Esse tempo ali ocioso do meu paciente, sendo que às vezes ele está ali na fila, esperando um exame, está doente. Então esse tipo de situação de projeto, onde que eu vou trabalhar? Por exemplo, na área da saúde, no hospital. E por último eu tenho aqui o contexto, né, da área de serviços, da minha empresa de varejo, onde, por exemplo, eu posso trabalhar redução na quantidade de notas fiscais emitidas com erro. E aqui eu estou também remetendo, né, a questão do erro, do defeito, do retrabalho, né? Então, quando eu emito uma nota fiscal com erro, obviamente eu tenho um retrabalho de refazer. Isso gasta tempo, gasta dinheiro e esse que é a questão. Então, vejam que a metodologia, apesar dela não conseguir resolver tudo, né? O Lean Six Sigma não foi feito para resolver todos os problemas da nossa empresa, mas é bem abrangente e consegue atacar problemas, situações bem interessantes, né? Outra questão também legal da gente enxergar no Six Sigma é essa definição que ele faz de nível de qualidade. Isso é muito interessante porque no Six Sigma cria-se essa escala de qualidade que vai do 0 até, normalmente a gente olha do 0 ao 6 ou do 1 ao 6, e cada nível desse de qualidade, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, assim por diante até chegar no 6, cada nível de qualidade desse representa, né, um processo que tem acertos e erros, né? Um processo que tem conformidade e que tem também defeitos. Um é o inverso do outro, o complemento do outro. Então, nesse nível de qualidade, a gente percebe o seguinte, que existe aqui uma definição de processos que estão num nível de qualidade muito ruim, porque estão produzindo muito defeito e pouca conformidade. E processos que estão num nível de qualidade melhor, né, mais perto da excelência, porque produzem muita conformidade e pouco defeito. Nós vamos falar
um pouco mais desse nível de qualidade quando a gente estiver falando das ferramentas estatísticas, porque tem como a gente calcular o nível de qualidade do nosso processo com a ajuda da estatística, através de uma ferramenta que chama capabilidade de processo. Então é bem interessante a gente perceber onde que o nosso processo está se encaixando e entender se a gente está bem ou não está. A ideia é o seguinte: quanto mais próximo do Seis Sigma, mais próximo da excelência. Por quê? O nível de qualidade Seis Sigma, ele tem um percentual de conformidade muito alto. Consequentemente, a quantidade de defeitos é muito baixa. Então, quando eu consigo chegar num nível de excelência, e é bastante difícil alcançar esse nível de excelência, com certeza exige muito trabalho, mas quando eu chego aqui, eu tenho, apenas 3,4 defeitos por milhão, ppm, esse aqui é o meu ppm, partes por milhão. Então, a quantidade de defeitos é pouquíssima, em relação à quantidade de conformidade que eu estou entregando, que é 99,9966%. Então, outra coisa interessante no Seis Sigma é a gente poder, depois, com a ajuda da estatística, conseguir mapear esse nível de qualidade, ok?